Bom dia, pessoal. Bom domingo para vocês. Aqui deu uma esfriada. Ainda é bom, hein? Bom, estamos aí no dia 14 de junho. E o assunto... Bom dia, pessoal. Bom dia, Bruna, Polly, Cláudia. O assunto é pandemia e síndrome do pânico. Então, eu vou tentar fazer aquilo que a gente tem seguido ao longo do tempo. Vamos ver o que a gente consegue em termos de ir conversando, vendo as dúvidas de vocês. Bom dia, Bona. As dúvidas, e a gente vai aprofundando dentro do que for possível. Bom, essa é a nona live que está sendo feito. Eu resolvi começar a fazer essas lives quando eu vi essa coisa da pandemia tomando uma proporção inominável de terrores na vida dos indivíduos. E vamos tentar entender a parte psicológica dos efeitos disso na vida das pessoas, a parte psicológica. Para nós falarmos um pouco da parte psicológica, eu vou falar muito pouco. Bom dia, Belize, Gabi. Então, para falar da parte psicológica da pandemia, a gente precisa entender algumas coisas. Vamos começar com a palavra pandemia. Pan, que significa todos. Demia, que significa povo. Então, aquilo que afetaria todas as pessoas. E aí nós teremos a pandemia. Eu vou estabelecer dois tipos de reflexão e eu vou juntar depois, tá ok? Num primeiro momento eu vou falar sobre pandemia, num conceito generalizado. Depois eu vou falar síndrome do pânico, num conceito generalizado. E as correlações entre esses dois em seguida. Então, na pandemia, nós precisamos lembrar de como começou um pouco isso para entender os efeitos. Em janeiro, nada era dito, ninguém estava preocupado com pandemia não existia. No início de fevereiro foi um pouco diferente, no final de fevereiro começou a ser colocado coisas nesse sentido. Dia 16 de março, 6 pessoas no Brasil morreram por Covid. Até o final de março, abril, os números esperados de morte no Brasil eram de 1 milhão de pessoas. E com base nesses números, a mídia explodiu de artigos, reportagens, números, estatísticas, e com base nesse terror todo que estava sendo instalado, afinal de contas, esperava-se até 1 milhão de mortos no Brasil. Com base nisso, foi feita toda uma certa preparação e aí começou uma complicação enorme. Então nós estávamos esperando, repito, estava sendo colocado nas estatísticas, nas previsões, nas grandes projeções que se mostraram na sua maioria esmagadora falsas, se mostraram erradas. Então, ainda bem. Então, nós teríamos aí que, a princípio, 0,5% da população brasileira morreria. Me parece que, ainda bem, não vamos chegar nem perto disso. Ok. Para quem quiser acompanhar um pouco sobre os óbitos no Brasil, tem 2 tipos de site que eu proponho que vocês deem uma olhada e vocês comparem. Um é um site que é do próprio Ministério da Saúde, vocês têm facilidade de achá-lo, e que conta as mortes que foram notificadas no dia, que poderiam ter sido acumuladas ao longo dos últimos dias ou semanas. Então, pode ser dito, tivemos notificações de 1.400 mortos hoje,
Só que o que tu verias é que, de uma maneira geral, pode ter sido a somatória de semanas antes. Então essa seria uma parte. O outro site que eu proponho que vocês busquem é no Transparência Registro Civil, que vai falar óbitos por dia. E nós nunca teríamos passado no Brasil de 850 e alguma coisa até o dia, e teria sido dia 14 de maio. Então, enfim, cada morte, sem a menor dúvida, é uma tristeza para os familiares, para a população, e eu não quero de maneira alguma diminuir de alguma forma nesse sentido, mas eu acho importante, até mesmo para a saúde, agora eu vou falar da saúde mental da população. Pois bem, então, só para contextualizar um pouco a ideia da pandemia, e que foi amplamente divulgado pela mídia com tons hollywoodianos de desastre. Mas o que acabou acontecendo? Com tudo isso que estava sendo dito em termos de números, tudo isso que estava sendo dito com músicas, o que acabou acontecendo foi que a gente pode usar a analogia de minas terrestres. O que estava sendo dito nas mídias? A morte está à espreita, a morte está na sua porta. A qualquer momento alguém que você conhece ou ama pode morrer. Você pode morrer a qualquer momento. E isso foi bombardeado incontáveis vezes, principalmente nos meses de março, abril e maio. E o que acabou acontecendo? Foi se pisando em minas que a gente pode chamar de minas terrestres, fazendo uma analogia com fobias. A fobia estava lá bonitinha, no canto, não tinha sido disparada, mas aí a mídia foi batendo os números estarrecedores, estatísticas e gráficos e... Nossa, eu posso ser o próximo. A minha mãe pode ser a próxima. O meu marido, os meus filhos. Eu. Enfim. E as fobias começaram a explodir. Em particular, fobias da própria morte, fobia da morte de quem se ama, culpa pela possibilidade de passar adiante esse vírus para alguém que seja mais velho, da própria família. O que tinha no início e agora está amplamente complicado é claramente a parte de economia afetada. Infelizmente, muitas empresas fecharam, muitas pessoas perderam o emprego e a crise econômica está em andamento. Então, isso tudo batendo e as pessoas em casa e agora a quarentena. Então, começaram os outros problemas advindo especificamente agora da quarentena. E o problema seria, em grande parte, que nessa quarentena atritos familiares aumentaram, a violência doméstica aumentou. Então, por exemplo, acabaria, isso são situações reais que eu estou colocando, teria acabado o dinheiro em casa, acabaria a comida, a mulher poderia falar para o homem, está faltando comida, precisa de dinheiro, ele sai, ele não consegue, ela comenta, ele se sente impotente, ela se sente mal, está todo mundo no mal-estar e a violência se daria. Lias, fobia e medo, qual a diferença? Medo contribui com a vida. Fobia é o medo que acaba diminuindo a possibilidade de um viver bem. Então é como se nós tivéssemos medo da morte e por causa disso a gente evita uma série de coisas que possam nos matar. Agora, quando a fobia da morte ela acontece, a gente acaba evitando tantas coisas que a gente deixa de viver e praticamente a fobia da morte mata em vida. Na vida, existe uma lei de ouro que eu uso para mim, aprendendo de novo com os estoicos. Por um lado, nós fazemos de tudo para os nossos medos ou para os nossos objetivos serem alcançados.
Então eu me dedico para minha empresa dar certo, eu me dedico para eu educar bem meu filho, eu me dedico para eu não morrer, eu me dedico para ser saudável, eu me dedico para tudo isso. Do outro lado, eu me preparo para que isso aconteça. Então, de uma maneira geral, as pessoas lidam com seus medos fazendo de tudo para evitá-los. Que ok, é ótimo, mas do outro lado é bom estar pronto para lidar com eles. Então nós teríamos nesse primeiro momento uma pandemia que ia pisando nessas minas terrestres, nessas fobias explodindo, e as pessoas com seus pânicos em casa. Até hoje tem pessoas que não fazem parte do público de risco, que se negam a sair de casa porque elas estão em pânico. Rodolfo, essa tua pergunta é extremamente importante. A forma que a mídia e até o governo em geral passou a ter tido como objetivo assustar a população para assim possibilitar que as pessoas tenham medo para não haver abuso. Pode ser. As causas de uma coisa, muitas vezes tu não vais conseguir entender, tu vais conseguir entender a coisa e os efeitos da coisa. O porquê que foi feito isso, quais as intenções, cada um teria a sua e eventualmente a gente nunca vai poder afirmar, mas a gente pode dizer o que aconteceu em termos de o que era exposto na mídia, da forma como era exposto e como isso gerou uma série de diferentes efeitos. E sem a menor dúvida seria um caminho. Então, nós teríamos aí a pandemia gerando ansiedade. Vamos entender a palavra ansiedade. Ansiedade é uma situação que tem uma série de sintomas comuns que nós utilizamos para descrever a ansiedade. As mais comuns são sensação de falta de ar, muitas vezes o que se chama de respiração peitoral, então a pessoa fica... e não a respiração abdominal. Então, falta de ar, excesso de contrações musculares. Tem pessoas que vão ter diarreia, tem pessoas que vão ter vômitos, tem pessoas que vão ter dores nas costas, dores nos ombros, tem pessoas que vão ter bruxismo, terão pessoas em que terão enxaquecas. Então, todos esses são sintomas de ansiedade. Tem pessoas que... E isso aqui é um detalhe importante, um detalhe importantíssimo, que é, vamos diferenciar pessoas calmas de pessoas contidas. As pessoas contidas são aquelas que aparentam uma calma, quando no fundo elas estão em polvorosa. Elas podem estar tristes, mas o rosto é de quem está calmo. Ela pode estar ansiosa, mas o rosto é de quem está calmo. Então nós temos aí pessoas contidas. Então tu poderias ter uma série de coisas nesse sentido, e a pessoa em ebulição. Tá ok, então nós teremos aí a pandemia facilitando a ansiedade. Alguns quadros de ansiedade. Toque é um quadro de ansiedade. Fobias são outros tipos de ansiedade. Síndrome do pânico é um outro quadro de transtornos de ansiedade. Bom dia, avó. Beijos. Então, esses quadros de ansiedade, vários aconteceram, vários ainda vão acontecer. Toque com certeza vai ser um, de ficar limpando as mãos com uma certa frequência para evitar o vírus, a doença que seria provocada pelo vírus. Então nós teríamos aí como sendo a síndrome do pânico como o quadro que nós vamos focar. Nós focaremos no quadro de síndrome do pânico no que se refere à pandemia. Pois bem, síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico, se vocês forem ler no Google, ela está definida muitas vezes como medo de ter medo. Não é exatamente uma definição que acabaria sendo talvez muito adequada. A síndrome do pânico é quando o medo de ter uma crise de ansiedade provoca a crise de ansiedade, que por sua vez retroalimenta o medo de ter a crise de ansiedade.
Deixa eu colocar isso no papel, porque eu acho extremamente importante. Muitas pessoas confundem síndrome do pânico com outras coisas. Então eu vou fazer aqui como se fosse uma mini lousa. Então o medo de X provoca X, que retroalimenta o medo de X. Então nós temos aqui, tá? O medo de X. Então o medo de ter uma crise de ansiedade, o medo de ter medo, mas vamos chamar de crise de ansiedade. O medo de ter medo provoca o medo, que retroalimenta o medo de ter medo. Esse mecanismo aqui, ele é muito comum em disfunções sexuais, ele é muito comum em fobia de falar em público. Então, o meu medo de ter branco ao falar em público gera a falta de concentração ao falar em público. Então, o meu medo gera o que é temido, que retroalimenta o meu medo. Pois bem, em particular, a síndrome do pânico é quando o meu medo de ter medo gera o meu medo. E na verdade não é um medo, é uma crise de ansiedade. Então, entendendo, como é que acontece? Como é que vai se desenvolvendo isso aos poucos? Algumas pessoas têm crise de ansiedade. No geral, isso é confundido com infarto. Não é incomum pessoas que têm síndrome do pânico, que começam a se sentir mal, vão até o hospital e elas acham que elas estão infartando, elas estão morrendo. Agora a gente começa a complicar um pouco. Vamos trocar a palavra X por crise de ansiedade. Ok, estou colocando aqui crise de ansiedade. Então, X é crise de ansiedade. Ok? E aí a pessoa diz, bom, eu estou aqui no hospital porque eu acho que eu estou infartando. O que você acha que está acontecendo? Na realidade, eu acho que eu vou morrer, eu posso morrer. Então, o problema do medo de ter a crise de ansiedade acaba dizendo que a crise de ansiedade, ela desperta, ela dispara o medo da morte. E, em particular, a fobia da morte. Então, não é o medo de ter a crise de ansiedade, é o medo da sensação que vem com a crise de ansiedade. Então, eu tenho medo de ter a crise de ansiedade. Ao ter a crise de ansiedade, isso desperta a minha fobia da morte e aí isso retroalimenta a crise de ansiedade. Esse é o mecanismo básico da síndrome do pânico. O medo de ter medo, ou medo de ter crise de ansiedade, gera crise de ansiedade, que retroalimenta o medo de ter crise de ansiedade. Entretanto, o problema da crise de ansiedade para 90% das pessoas é que está disparada a fobia da morte. Só que a própria fobia da morte, ela dispara o medo de ter a crise de ansiedade, ou alimenta, pelo menos, o medo de ter a crise de ansiedade. O que eu estou dizendo? Que basicamente por trás da crise de pânico, da síndrome do pânico, nós temos a fobia da morte. Só que a gente está em época de pandemia. Então, o que nós teríamos é que a própria pandemia bateria direto na causa básica da síndrome do pânico, fobia da morte. Eu fiz uma live específica sobre como lidar com a fobia da morte. O pessoal está no meu Instagram, não me lembro exatamente se foi a segunda, a terceira ou a quarta, não me lembro. Mas vocês podem dar uma olhadinha ali, talvez auxilie uma ou outra ideia. Então, Gesia, perdão, eu não sei se é esse exatamente o nome, vocês colocaste ali, o que fazer para eliminar um pouco essa ansiedade? Gesia, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro tentar expor de uma maneira geral o que tem acontecido e a gente pensa em formas de como lidar com isso, tá? Aí a gente já chega lá, Gesia, mas se faltar alguma ideia, tu me dá um toque e a gente vê o que a gente pode fazer para melhorar a resposta. Então, nós teríamos o quê? A síndrome da ansiedade, a síndrome de pânico, ela se divide basicamente em duas partes. Vamos chamar de bloco 1, que não é síndrome do pânico ainda,
que vai depois gerar a síndrome do pânico e é o bloco 2. No bloco 1 nós temos um acúmulo de ansiedades. Quais são as causas da ansiedade? Medos, exigências, o que é que a gente pode fazer para fazer tudo certinho, eu não posso errar coisa alguma. Então, pessoas que têm essas posturas costumam ter ansiedade. Pessoas que têm essas posturas já têm um quadro de ansiedade meio que constante, contudo, eventualmente, elas se acostumam. Então, nós teríamos as ansiedades normais, que eventualmente uma pessoa estaria ali, está tranquila, vive a vida dela, apesar de ansiosa. E aí, o que aconteceu com a pandemia? Com a pandemia, veio a ameaça de morte. Além da ameaça de morte, nós teríamos também o que tem vindo com a possibilidade de quem a gente gosta morrer, enfim, uma série de diferentes coisas. Isso começou a provocar acúmulos de ansiedade. Então, no bloco 1 da síndrome do pânico na pandemia, nós teremos um acúmulo de ansiedade que muitas pessoas estão vivenciando. E esse acúmulo de ansiedades, que eu estou chamando de bloco 1, esse acúmulo de ansiedades dispara a crise de ansiedade. Então, nós temos no bloco 1, que a gente não chama ainda de síndrome do pânico, nós temos um acúmulo de ansiedades. De novo, vamos chamar de ansiedades, as causas delas, os medos, as exigências. Quantas pessoas não estão em casa com seus filhos, com menos de 10 anos, com energia que parece que tem bateria nuclear nas costas, e aí nós temos que dizer eventualmente para as crianças, para elas não saírem de casa, que é discutível até onde pode, não pode, mas enfim, esse não é o momento para isso. Mas as crianças então estão exigindo muito dos pais, os pais estão se cansando, os pais ficam ansiosos, tem ameaça na televisão, o acúmulo de ansiedade vai aumentando, e aí dá crise de ansiedade. Essa crise de ansiedade aumentada, a pessoa para no hospital, dizendo basicamente que acha que está infartando, e sendo esse o gatilho para a morte, para a sensação de morte. E aí a pessoa chega lá, toma uma medicação e se acalma. Alguns médicos vão dar calmantes, outros não. Só que aí a pessoa volta para casa e está tudo bem. Só que não foi resolvido as causas de ansiedade. Novo pico. Hospital de novo. Depois da segunda, terceira, quarta crise de ansiedade, a pessoa começa a ter medo de ter a crise de ansiedade. Ok. Então nós teríamos agora que teve um acúmulo de ansiedades que desperta crises de ansiedade. Depois de 2, 3, 4 vezes, essas crises de ansiedade começam a dar o medo de ter a crise de ansiedade. Só que aí daqui a pouco chega num ponto em que apenas o medo de ter a crise de ansiedade já dispara a ansiedade. Pronto. O medo de ter a crise de ansiedade dispara a ansiedade. Quando isso acontece, aí sim nós temos o que nós poderíamos chamar, bloco 2, de síndrome do pânico. Pois bem, então agora nós temos a síndrome do pânico instalada. E aqui tem um detalhe muito, muito importante. Mesmo que a pandemia acabasse amanhã, digamos que saísse o remédio que resolveria a pandemia, a síndrome do pânico, de uma maneira geral, das pessoas que desenvolveram, né, não estaria resolvido. Então tu pode resolver o bloco 1, mas a síndrome do pânico é algo independente, diferente. Ok. O problema, de novo,
da crise de ansiedade não é a crise de ansiedade apenas em si, no sentido dela ser desconfortável. Se vocês já presenciaram alguém com crise de ansiedade, vocês sabem que não é exatamente alguma coisa muito confortável para a própria pessoa, claramente. Só que muitas vezes, de novo, não é a crise de ansiedade que incomoda, é a sensação de morte. Então, é o medo da morte que a crise de ansiedade dispara. Então, agora nós temos que não é a crise de ansiedade, mas sim a fobia da morte. E aí, voltando lá para a tua pergunta, Liz, com relação à diferença de medo e fobia, eu sou completamente a favor de ter medo da morte, mas não a favor de ter fobia da morte. Então nós teríamos que 90%, isso eu posso falar de consultório, isso não são estatísticas de nenhum livro ou estatísticas de nenhuma tese de doutorado, é o que eu vejo em consultório. 90% dos pacientes que eu atendo, eles são curados das suas síndromes do pânico com a aprendizagem de como lidar bem com a fobia da morte. 90% dos indivíduos com síndrome do pânico são curados ao aprenderem a lidar bem com a morte. 5%, o que gera a síndrome do pânico não é a fobia da morte. Ou até pode ser um pedaço da fobia da morte, mas muito é o desconforto em si. Eu já atendi pacientes com mais de 80 anos de idade que o problema não é a fobia da morte, mas é o desconforto da crise de ansiedade. Então agora nós temos duas grandes causas para a fobia, para a síndrome do pânico. Então 90% nós resolvemos com a fobia da morte, 5% nós resolvemos auxiliando o paciente a lidar com esse medo da crise, ou desculpa, com o desconforto da crise. Aí nós temos outras causas, eu vou só comentar, só para não deixar de lado isso, mas tem pessoas que o problema não é a crise de ansiedade, mas a sensação de enlouquecer. Isso é muito comum em pessoas que tiveram alguém na família com esquizofrenia, com transtorno bipolar ou outras doenças mentais que, enfim, a pessoa tem medo de desenvolvê-las. Então a crise de ansiedade desperta não a fobia da morte, desperta a fobia de enlouquecer. Então nós podemos ter pessoas que elas dizem, Bayar, eu fico incomodado com o medo de que eventualmente não vou mais saber meu nome, eu vou ficar confuso, eu não sei, eu vou sair do meu controle, eu vou sair do meu governo. Então dispara a fobia de enlouquecer. Tem algumas pessoas que não vai ser exatamente esse o problema da crise de ansiedade, vai ser a fobia de passar vexame. São pessoas que já teriam uma timidez, só que agora a crise de ansiedade é muito comum quando uma pessoa tem crise de ansiedade em meio a outras pessoas, ela fica extremamente desconfortável porque ela tem que fazer alguma coisa que seria eventualmente vexatória. Então se ela tiver uma crise de ansiedade, crise de pânico, no restaurante com os colegas do trabalho, a pessoa sai do restaurante afoita e aí ela fica depois pensando o que eu fiz, o que vão pensar a meu respeito. Pois bem, isso pode estar correlacionado aí à crise de ansiedade, não à morte necessariamente, não à fobia de enlouquecer, mas fobia do que pensarão ao meu respeito. Ok? Aí, a última parte que também se correlaciona. Vai ficar um fuzuê isso aqui depois que eu mostrar para vocês, mas vamos lá. Vai ser o que eu chamo de fobias circunscritas. O que são fobias circunscritas? Os lugares onde a pessoa teve crise de ansiedade, a pessoa vai começar a ter fobia de frequentar esses lugares. Então, se ela teve uma crise no trânsito, ela vai ter fobia de pegar o carro. Se ela teve uma crise no avião, vai ter fobia do avião e por aí vai. Então, fobias circunscritas. Pronto. Então nós temos que muitas vezes não é a crise de ansiedade o problema, mas sim o que ela representa. Uma delas é o sofrimento, então a crise de ansiedade por ela em si
5% dos pacientes que eu atendo, o problema é a crise de ansiedade, não é especificamente o que os outros 90% vão ter, que é a fobia da morte. Então, crise de ansiedade pode ser a causa, medo de ter a crise pode ser a causa da síndrome do pânico, a fobia da morte pode ser outra causa, a fobia de enlouquecer, para aqueles principalmente que já tiveram pessoas na família que enlouqueceram, acaba sendo também relativamente pouco acontece, mas acontece. E aí as fobias circunscritas. E agora vem uma última variação, que não é exatamente uma fobia, a pessoa desenvolve uma hipersensibilidade. Uma hipersensibilidade a qualquer mal-estar. Então, a pessoa que tem medo de ter a crise, ela fica hipersensível, ela fica lendo o corpo dela o tempo inteiro. Como é que eu tô? Como é que eu tô me sentindo? Será que eu vou ter uma crise? E aí, quando ela faz um pouco de exercício, ou quando ela come talvez demais, ou quando dorme pouco, ela já tem o gatilho. Será que isso vai desenvolver a crise de ansiedade? Então, nós teríamos uma hipersensibilidade, que eu coloquei aqui, uma hipersensibilidade, que ela dispararia apenas uma pergunta. Será que eu vou ter a crise? Só que será que eu vou ter a crise? Será que eu terei a crise? Já, obviamente, dispara o medo de ter a crise. E aí, tá aqui a encrenca. Encrenca complicada. Karina, Kaká, pode uma pessoa com quadro suicida que aparentemente não teria fobia de morte, tendo assim síndrome do pânico, não seria contraditório? Sem a menor dúvida, tu podes ter uma situação dessas. Contradições no ser humano não faltam. Contradições no ser humano existem constantemente. A pessoa, muitas vezes, ela poderia ter a fobia de morte. Vamos pegar uma pessoa que diz assim: Bayar, eu não me mato porque eu tenho religião e se eu me matar, na minha religião isso vai ser uma complicação. Contudo, eu gostaria de me matar, mas eu não me mato. Só que eu tenho medo da sensação de ter a morte. Então ela pode pensar em morrer, mas ela não quer. Isso não é exatamente incomum. Nesse caso em particular, muitas vezes é apenas a fobia da morte que impede a pessoa que está no quadro suicida de cometer o suicídio. Tá? Então, são situações de fato meio complicadas. É que nem algumas pessoas que dizem assim: pô, Bairro, eu tenho fobia da morte no avião, mas não tenho fobia da morte ao dirigir um carro, sendo que dirigir um carro é muito mais perigoso no que se refere à possibilidade de morte do que entrar no avião. Mas aí é como cada um leva a coisa. Tá ok? Então, tudo isso posto, temos aí a compreensão do que seria síndrome do pânico. Vamos retomar? Síndrome do pânico é o medo de ter a crise de ansiedade, que vai gerar a crise de ansiedade, que vai retroalimentar o medo de ter a crise de ansiedade. Fechou? O quadro suicida não significa que não tenha medo da morte, mas queira se livrar do que sente, não poderia ser, sem a menor dúvida, Daniela. De uma maneira geral, o suicídio ou os pensamentos suicidas, eles têm como causa entre os males o menor. O que é pior, ficar vivo ou se matar? Então, a ideia não é acabar com a vida, é acabar com a dor. Só que a questão básica acaba sendo que, e aqui vale uma ideia fundamental que eu converso com os pacientes meus que eu tenho que são suicidas, e eu sempre bato na mesma tecla. O que é que você está aprendendo, o que é que você está precisando aprender para viver bem? Para mim é bem tranquila a ideia de que a vida ela não é nem boa, nem ruim, nem fácil, nem difícil. Eu pergunto o quanto que a gente sabe lidar bem com ela. Quanto mais nós soubermos lidar bem com ela, melhor ela fica. Então, a ideia não é, e eu coloco exatamente dessa forma, o que é que você está precisando aprender sobre a vida para viver melhor? Poli, vamos lá. Bayar, como lidar com a crise disparada pela hipersensibilidade, já que isso torna os sintomas cíclicos? Perfeito, Poli. A ideia, primeiramente, é vamos tirar
as grandes causas da síndrome do pânico, uma das grandes causas vai ser a fobia da morte. Se tu virares para a maioria esmagadora dos pacientes com síndrome do pânico, e se tu disseres, se tu soubesse que com certeza absoluta você teria crise de ansiedade, mas que você não morreria, como você se sentiria? A pessoa diz, tranquilo. Essa é uma resposta comum para 90% dos pacientes que eu atendo com síndrome do pânico. Nesse caso em particular, tu tiras primeiro as fobias de base. E aí depois tu voltas a ensinar o teu paciente a aprender a reler o corpo dele novamente para perceber o que seria uma crise de ansiedade, o que seria uma real possibilidade de um infarto, o que seria alguma outra doença. Então primeiro tu tiras as fobias de base e depois tu trabalhas com a hipersensibilidade. Na realidade, como é que nós trabalharemos a hipersensibilidade? Ela seria trabalhada com base vamos reaprender a perceber de fato como está o nosso corpo, de fato o que está acontecendo, o que é que foi porque você subiu as escadas, o que foi porque você teve uma preocupação no trabalho. Então tu vais praticamente refazer essa sintonia fina que a pessoa tinha pré-pânico, pré-síndrome do pânico, tá? Bom, se faltar alguma coisa com base no que eu respondi agora, deem um toque. Então, o que a gente pode fazer com tudo isso? Nós temos, então, a pandemia e síndrome do pânico. A pandemia, ela gerou uma série de acúmulos de ansiedade que começou a provocar crises de ansiedade. Essas crises de ansiedade dispararam o medo de ter a crise de ansiedade. Esse medo de ter crise de ansiedade começou a disparar a crise de ansiedade. O problema da crise de ansiedade é que ela disparava a fobia da morte, e aí a fobia da morte se transformava num novo ingrediente para a síndrome do pânico e fazia uma complicação. Muitas pessoas de fato estão sofrendo muito com isso e é o início. Algumas pessoas que tinham a síndrome do pânico controlada pré-pandemia, elas pararam de tomar medicação e voltaram a tomar a medicação quase todas. Então, sem a menor dúvida, é realmente complicado. Então, agora a gente vai para a pergunta lá anterior. Desculpa, eu não me lembro exatamente o nome. Que é como que a gente lida com tudo isso? Como que a gente pode lidar com a síndrome do pânico em meio a essa pandemia? Bom, aqui vai exercício que eu proporia para vocês de terapia, tá? Exercício número 1. Façam uma lista das coisas que têm gerado ansiedade em vocês. Talvez, antes de fazer uma lista sobre o que gera ansiedade em você, talvez você possa entender como que o seu corpo reage com a ansiedade. Cada pessoa reage com a ansiedade de uma forma diferente. Tem pessoas que dizem, não, eu não me altero. Tem certeza? Não, eu só fico com dificuldade de dormir, eu desenvolvo insônia. Então tem pessoas que elas não reconhecem a ansiedade no batimento cardíaco, elas não reconhecem a ansiedade no aumento de pressão sanguínea, elas reconhecem a ansiedade na dificuldade de dormir. Então, primeiramente, quais são os seus sintomas comuns da ansiedade? Parte 1. Parte 2. Agora, quando você tiver isso, seja, vou dormir, eu não consigo dormir, Baiaro, o que eu faço? Isso aqui que eu vou propor para vocês, inclusive um aspecto de como trabalhar com insônia. Comece a escrever as coisas que lhe passam pela mente quando você vai dormir. E, se quiser, parte 2. Para cada uma dessas coisas que passam pela cabeça, dá uma nota de 0 a 10 do quanto que isso incomoda. O que a gente está fazendo nesse primeiro momento? Tentando mapear, dentro do possível, quais são as causas de sofrimento do paciente no que se refere a síndrome do pânico ou agora ansiedades no geral dentro da pandemia. Eu tenho visto muitas pessoas exaustas por conta do acúmulo de situações que tem acontecendo, que também estão facilitando, obviamente, crises de ansiedade. Então a pessoa antes só, 1000 aspas, trabalhava. Agora ela tem que trabalhar e cuidar da casa e cuidar das crianças, porque inclusive não tem mais quem me ajudar.
Ou ainda, a pessoa só trabalhava, mas ela tinha garantia de que ela comia no final do dia, ela tinha garantia de que ela conseguiria pagar as contas e pagar o aluguel do final do mês. Então, só aumentaram a quantidade de medos, a quantidade de efeitos possíveis negativos. Então, o exercício seria, primeiro, como que seu corpo se comporta durante as ansiedades. 2, o que passa na sua mente que gera os efeitos de ansiedade. Sim, Flávia, sem a menor dúvida. Esse exercício também serve para mentes inquietas, tá? Então, sintomas de cada um, o que passa pela mente para gerar esses sintomas, notas de 0 a 10. E uma vez que tu tenhas isso claro, tenta ser o mais específico possível. Eu quero ser específico no que se refere a o que é que me deixa ansioso. Como é que a gente descobre as causas da ansiedade, via de regra? Aprendendo a fazer uma pergunta, com variações, mas a pergunta essencialmente é a seguinte: o que mais te incomoda ao pensar em X? O que de pior pode acontecer ao pensar em X? Vamos dar um exemplo. Então a pessoa vira e diz assim: eu tenho fobia de avião. Eu viro para ela e pergunto: você vê um avião e sai correndo? Não, claro que não. Você vê um avião dentro de um museu e entra nele e fica em pânico? Não, claro que não. Quando que você tem fobia de avião? Quando ele está para decolar. Qual o problema de decolar? Ele cair. Qual o problema dele cair? Eu morrer. E as pessoas tratam como se fobia de avião existisse. Eu nunca vi fobia de avião na minha vida. Claro, já recebi muitos pacientes dizendo que eu tenho fobia de avião, mas não era o avião, era o que poderia acontecer de ruim dentro do avião. E é isso que precisa ser tratado. Então, tente ser específico. Tem gente que diz para mim: Boiario, tem fobia da morte. E eu pergunto qual o pior em relação à morte. E a pessoa vira para mim e diz: Boiario, o que vai acontecer com meus filhos? E eu posso responder: bom, digamos que tu soubesse, por A mais B, que os teus filhos ficariam bem, mesmo que tu morresse, infelizmente, como é que tu te sentirias com relação à possibilidade da morte? E a pessoa diria: me incomodaria muito menos. Então, de alguma forma, eu vou trabalhar essa ideia de como aprender a lidar com o medo da própria morte por conta do que pode acontecer de ruim com os filhos. Então, tentem ser específicos. Meu medo da morte, qual o pior de morrer? Qual a maior dificuldade? Tem pessoas que têm dificuldades de lidarem com a morte porque elas dizem: eu não vivi bem até agora. Então, a minha formação em especialização em psicologia foi em psico-oncologia, ou seja, tratamento psicológico de pacientes com câncer. E para mim ficou claro uma coisa: a melhor forma de lidar bem com a própria morte é viver bem até lá, pagando preço para isso. Importantíssimo. Pagar o preço para ser feliz. Então, por que cada um tem medo da morte? Não sei. Perguntem para o paciente, perguntem para vocês mesmos. Perdão, pessoal, estou falando paciente porque aqui tem muitos psicólogos que foram alunos e, enfim, e por isso que eu estou falando dessa forma. Então, Bruna, como aprender a aprender? Principalmente para não ficar com aquela frase: eu sei disso, mas não consigo sentir. Ferro! Boa, Bruna. Não é fácil essa. De uma maneira geral, eu peço para as pessoas, quando tem esse tipo de dificuldade que tu estás me colocando, eu peço para elas fazer o seguinte exercício, praticamente. O exercício é: faz uma lista do que você acha que deveria pensar e do que você acha que deveria sentir, mas não sente. Perdão, é a mesma coisa. O que você acha que deveria sentir e o que você de fato sente, certo? Então eu viro para o paciente e pergunto como é que é para você lidar com a morte. Ele responde bonitinho, como se ele tivesse lido alguma revista, só que a verdade é que ele não sente nada do que ele disse. A primeira coisa, eu vou diferenciar isso. Me fala o que você sente de fato, não o que você acha que deveria sentir. Separa esses dois. Tá? Tem pessoas que viram para mim e dizem: Boiario, eu sei que eu vou morrer, então isso não me incomoda. Opa, volta. Falar é fácil, mas o quanto que a pessoa está sentindo de fato o que ela está dizendo?
Porque, de uma maneira geral, as pessoas têm muitas vezes dificuldade de reconhecerem nelas mesmas as próprias vulnerabilidades. Se vocês conversarem com qualquer pessoa que lê um punhado de livros de autoajuda, elas têm resposta para praticamente todas as dores da vida. Claro! Como lidar com rejeição? Faça isso, isso e aquilo. Como lidar com a fobia da morte? Faça isso, isso e aquilo. E assim por diante. Então, falar é muito diferente de sentir. Então, primeiro, levar o paciente a perceber o que ele de fato sente. Porque enquanto ele não sair disso, ele vai ficar só nessa coisa que a gente fala, eu fui largado, mas a vida é assim mesma, ou eu sei que eu vou morrer, isso não me incomoda. As pessoas confundem nelas mesmas, não é intencional muitas vezes isso. Ela acha que ela sabe como lidar com a morte. Até o momento que a morte apareceu na televisão com o nome de coronavírus, você é o próximo, e aí o que ela achava que ela sabia fazer, ela descobre que ela não sabia. Como fazer com a ansiedade gerada pela cobrança diária dos pais, da expectativa que as pessoas possuem de mim? Eita, essas são ótimas perguntas, Flávia. E aí, praticamente seria uma outra live. Mas eu posso te propor que um pouco dessas ideias estão na parte de autoestima, que tem uma live que a gente fez de autoestima, e aí tem uma outra que a gente fez sobre rejeição, que talvez te auxiliaria um pouco nessas duas, mas só para não deixar um pouco sem resposta, o que eu te proporia primeiramente, como sempre, é ver o que está por trás da ansiedade. A ansiedade não é um estado comum do ser humano. A ansiedade é sempre efeito. Pensa sempre na ansiedade como efeito. Efeito do quê? Alguma coisa está passando na mente, isso está mandando impulsos para minha suprarrenal e para o corpo inteiro, liberando adrenalina e fazendo meu corpo disparar. Então, o que passou aqui dentro para gerar ansiedade? Dá para nós entendermos essencialmente as emoções como o efeito fisiológico, o efeito corporal, o efeito orgânico do nosso pensamento. Nós pensamos, o pensamento altera o corpo, o nome disso é emoção. Então, primeiramente, tu poderias tentar entender o que é que está por trás da ansiedade. A pergunta seria, o que é que está passando pela minha mente que está provocando ansiedade? Ou seja, o que é que está passando pela minha mente que está alterando o funcionamento corporal, que está me dando essa sensação desconfortável que se chama de ansiedade? Nesses termos, quanto tempo demora para um pensamento virar emoção? Basicamente, cerca de 0,2 segundo. Bom dia, pessoal que está entrando. 0,2 segundo. O tempo entre eu pensar que eu posso bater o carro e o meu corpo se alterar de uma tal forma que eu fique com medo, o nome disso, o nome desse aspecto, a ansiedade, dá 0,2 segundo. Eu penso, mando o estímulo para a minha suprarrenal, ela dispara a adrenalina e eu tenho a sensação de ansiedade, de medo. Oi, Gi, bem-vinda. E aí o que nós teríamos, portanto, é como lidar com a ansiedade. A primeira parte é que a ansiedade entende a ansiedade como sintoma. A ansiedade não é exatamente causa, ela é sintoma. E a pergunta fica, o que é que passa pela minha mente que gera a ansiedade no meu corpo? E aí sim, uma vez que tu tens a queixa, sintoma, que é a ansiedade, tu tens a causa, que é o que passou pela minha mente, que alterou meu corpo em 0,2 segundo. O que é que passa pela minha mente que me gera ansiedade? Tenta ser específica nisso. Uma vez que tu entendas a causa da tua ansiedade, tu podes pensar em como lidar com ela. Existem duas ideias básicas de como lidar com os nossos medos na vida. Vamos lá. Então, o que é o medo? E aí, voltando um pouco lá para a pergunta da Liz, lá no início, tá? Que seria, o que é o medo? O medo é a disposição psíquica de evitar uma dor. Então, nós teríamos isso. Da dor vem o medo. Certo? Então, o que é a síndrome do pânico, em última análise? É basicamente a fobia da morte. Em 90% dos casos, a síndrome do pânico é curada aprendendo a lidar bem com a morte. A morte seria eventualmente uma dor. Vamos tentar ser específico em relação a de que maneira morte seria uma dor. Tem pessoas que confundem medo da morte com medo do sofrimento que eventualmente precederia a morte. São duas coisas completamente diferentes.
Então a gente tem o medo do fim em si, tem gente que tem medo do fim porque acha que vai sofrer muito ao morrer. Então é medo da morte ou medo do sofrimento que talvez precedesse a morte. Baiar pode ser utilizado, hipnose com crianças, ansiedade e síndrome do pânico é o mesmo. Então Marcela na primeira, na segunda Luzia. Marcela, vamos falar da hipnose aqui rapidinho, mas eu tenho pensado como sendo a próxima live. Mas eu poderia dizer que tu pode hipnotizar uma pessoa que consegue se concentrar. Quando que a gente pode dizer que uma criança consegue se concentrar? Talvez a partir de 2, 3 anos de idade, 4 anos de idade, mas aí vai depender de cada uma, tá? Mas depois a gente confirma com relação à próxima live se é hipnose. Luzia, ansiedade e síndrome do pânico é o mesmo? Então, a ansiedade, quando tu falas em psiquiatria e psicologia de quadros de ansiedade, tu tens vários quadros de ansiedade. Um dos quadros de ansiedade se chama síndrome do pânico, tá? E a síndrome do pânico, tu tens pessoas que têm fobia social, seria um quadro de ansiedade. Um dos quadros de ansiedade seria a fobia social. Então, assim como a fobia social, nós teríamos a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um dos quadros. E, em particular, a síndrome do pânico, resumindo, nós temos na síndrome do pânico como medo de ter uma crise de ansiedade, que vai gerar crise de ansiedade, que retroalimenta o medo de ter crise de ansiedade. Isso é síndrome do pânico. O problema de ter crise de ansiedade, muitas vezes, é que dispara a fobia da morte. Se não disparasse a fobia da morte, não seria um problema a crise de ansiedade. Porque, na realidade, a fobia de ansiedade é o que é disparado com a crise de ansiedade, a fobia da morte. Tu colocaste, eu tenho fobia social, já vamos falar um pouquinho sobre isso. É um outro tema bastante importante. Então, o problema, muitas vezes, da síndrome do pânico não é a crise de ansiedade, mas, sim, a fobia da morte. A hora que a gente resolve a fobia da morte, está resolvida a síndrome do pânico. Luzia, desculpa, eu não posso entrar muito nesse assunto, mas o que eu te proporia sobre fobia social, eu fiz 2 lives que talvez te auxiliem. Uma delas se chama autoestima, porque a fobia social, no geral, é feita de 2 coisas, tá? E uma terceira. Uma é uma relativa baixa autoestima, que se soma a uma preocupação exacerbada com a opinião dos outros. Geralmente, isso aqui ganha muita força quando se tem algum tipo de situação vexatória, situação que se passe ridículo, tá? Então, muitas vezes tem trauma social aí. Então, o que eu te proporia seria a autoestima, a live de autoestima com a live de rejeição. Aí, eu espero que possa te auxiliar de alguma forma. E aí a Karina diz, acredito que muitas pessoas sairão dessa pandemia com fobia social. Não é exatamente fobia social, vamos tentar descrever o que é fobia social. A fobia social é quando o medo de se relacionar com as pessoas se torna tão intenso que tu não consegue mais te relacionar com elas. Tá? A timidez, por definição, vem de temer, só que quando a gente fala que uma pessoa é tímida, a gente não está falando que ela teme, a gente está dizendo que ela teme especificamente a opinião dos outros sobre ela. E a cura da timidez, de uma maneira geral, é aprender a ser desprezado ou menosprezado. E tem aí uma série de ideias sobre como aprender a lidar com menosprezo e desprezo. E aí, de novo, as 2 lives que se somariam seria exatamente a live de rejeição e a live de autoestima. Tá, Luzia? Eu espero que, de alguma forma, algumas dessas ideias possam te ajudar, tá? Para falar a verdade, a gente talvez possa fazer alguma vez também uma live de timidez e fobia social. Mas, enfim, vamos pensando. Então, as pessoas, elas, quando acabar a pandemia, que é uma questão bastante complicada quando que isso aconteceria, porque, na realidade, a pandemia, no que se refere a todos, aquilo que afeta a todos, o coronavírus vai correr o mundo.
Não tem solução nesse sentido. Então vai demorar bastante tempo para esse conceito de pandemia do Covid acabar. Só que eu tenho as minhas reais dúvidas sobre o que vai eventualmente matar mais pessoas, infelizmente. Se vai ser todos os medos e todas as implicações que vieram com isso, ou o Covid. Toda morte é sempre ruim, isso é indiscutível. Mas o que é que está vindo junto? Problemas econômicos. Eu tenho visto senhoras, eu tenho visto pessoas idosas que não têm saído de casa, que não têm visto seus filhos, os seus netos, que elas estão entrando em depressão. Isso pode ser mais perigoso, vou frisar a palavra pode, isso pode ser mais perigoso do que eventualmente o próprio coronavírus. Se tu pegas uma senhora de 80 anos, de 90 anos, que não vê os filhos e netos, fonte de vida dela há muito tempo, porque eles inclusive têm medo de contraírem o vírus e passar para a avó, o próprio medo é capaz de matar essa avó e não o vírus. Então isso tudo é bem complicado. E o eventual, aí a Karina coloca o eventual medo de retomar as relações de trabalho e amizades por desconforto e sensação de que estaria melhor ou mais seguro em casa. Certamente isso é uma das coisas que vai acontecer com várias pessoas. Medo, quer queira, quer não, nós podemos pensar que já foi desenvolvido um hábito nos últimos 2 ou 3 meses. Muitas empresas conseguiram ter os seus funcionários trabalhando de casa e aí as pessoas desacostumaram a se relacionar socialmente. Tem tido aspectos em particular que seriam às vezes bons nesse sentido. Várias pessoas que estão fazendo quase que um filtro de amigos. Tinha pessoas saindo com várias pessoas que não davam a menor bola. Hoje elas têm se relacionado melhor com algumas pessoas em particular, mas diminuindo o tamanho social de convívio. Então, aí como cada um vai lidar com isso é muito particular, tá? Então, vai ser uma readaptação, não vai ser simples. Então, vamos retomar um pouquinho aqui a ideia de medo. Então, toda dor, todo medo tem uma dor por trás. Todo medo tem uma dor por trás. Pois bem, existem 2 ideias básicas de como lidar com as dores da vida. Nós vamos tentar evitar. Então, eu tenho medo, tenho fobia social, eu vou evitar relações sociais. Eu tenho fobia de avião, vida de morte, eu vou evitar andar de avião. O outro, que é o meu favorito, e na realidade que eu aprendi com Sêneca, filósofo estoico de 2000 anos atrás, não tente evitar as suas dores. Pense em como você lidaria bem com a possibilidade de que aquilo que você teme vai acontecer. Então, eu me lembro de um paciente que ele virou para mim e disse: Bayar, eu vou casar e eu estou ansioso. Eu penso em várias razões para casar e por causa disso ficar ansioso. E aí eu perguntei para ele: bom, em particular, o que é que está te deixando ansioso no que se refere ao teu casamento? E ele responde: eu casando, eu não posso exatamente me separar. E aí, qual foi a terapia? Vamos aprender a nos separarmos antes de casar. Então, a ideia nunca é dizer que determinado problema não vai acontecer, mas sim como eu lidaria com a eventualidade de determinada dor acontecer. Então, não é como é que eu faço para evitar ser rejeitado. Muitas vezes tu não vais ter capacidade de evitar a rejeição, porque não depende de ti. Mas é importante aprender a lidar com a possibilidade da rejeição. Na realidade, o ideal é fazer os dois. Eu vou fazer coisas para evitar a rejeição, vou tentar me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais leve, uma pessoa, enfim, mais tranquila. Então, eu vou fazer o que for possível para evitar a rejeição. E, por outro lado, eu vou aprender a lidar bem com ela. Como lidar com o desprezo ou com a rejeição. Pessoal, nós temos 15 segundos. Se vocês tiverem outras perguntas, vocês podem me mandar por Facebook ou o que vocês preferirem. E até a live da semana que vem. Vamos ver qual vai ser. Grande abraço
Agradeço a presença de todos. Tchau, tchau.